Mas o problema dessa questão das extinções aí é que provavelmente durante essa extinção houve uma mortandade muito grande. Porque a primeira coisa que acontece em extinção em massa. Extinção em massa aumenta gás carbônico na atmosfera, aumenta a temperatura, mata os oceanos. Assim, é batata. Porque o que acontece? Você tem a acidificação dos oceanos, né? E aí morre. O que acontece? O oxigênio, a água tem uma propriedade de dissolver gases, né? Então, aquela interface oceano-atmosfera, ela está sempre em movimentação. Até que é um dos tipos de... como se fala? De fenômenos, né, do planeta que são mais complexos de estudar. Essa interação oceano-atmosfera, que está o tempo todo trocando moléculas, né? Então a água evapora, e aí a água também ela absorve parte do oxigênio e tal, não sei o quê, e de outros gases, né? A gente só tem 1/5 de oxigênio na atmosfera, né? E aí o que acontece? O oxigênio, a água tem a capacidade de dissolver oxigênio, mas com o aumento da temperatura, ela dissolve menos oxigênio. Tanto é que as águas mais oxigenadas do planeta estão nos polos. Por isso que nos polos você tem uma profusão de vida maior, até. Ah, é? Nos oceanos, a quantidade de vida em áreas mais profundas e tal, não sei o quê, é maior nos polos do que na região tropical. Porque você imagina o contrário, né? Exato. Mas é por quê? Porque a água gelada dissolve mais oxigênio. E aí, mesmo os seres vivos aquáticos, eles respiram oxigênio. Só que eles respiram dentro d'água. Então a água tem que dissolver esse oxigênio, ele tem que estar lá. Então é por isso que você vê nos polos aquele monte de animal marinho, né? Porque lá fica fervilhando. A baleia vai lá para comer crio. Bilhões de toneladas de crio para ela continuar comendo, tal, à vontade. Na parte tropical não é tão comum. Onde que você tem muita vida no oceano na parte tropical? Em Recife de Coral. Exato. Mas por quê? Porque ele está mais perto da superfície, onde tem mais oxigênio pela troca gasosa com o oceano, com a atmosfera, e tem mais sol, né? Entendi. Então, nos oceanos polares, você tem mais vida por causa da quantidade de oxigênio dissolvido. E nas regiões tropicais, você tem menos oxigênio na água. O oxigênio na água fica menos... ele segura menos, ele vai mais para a atmosfera. Então, quando aumenta a temperatura do planeta inteiro... O que você tem é menos oxigênio nos oceanos como um todo. Então morre bicho e planta, morre vida pra caralho. E aí, provavelmente, durante... Então, o que a gente sabe, não é nem provavelmente, o que a gente sabe é que durante os eventos de extinção em massa, você tem um excesso de CO2 no planeta por qualquer motivo. Seja vulcanismo, seja porque caiu um meteoro, por qualquer coisa assim. Esse excesso de CO2 na atmosfera esquenta o planeta. CO2 e outros gases, né? Pode ser outras coisas também. Mesmo material particulado, enfim, não sei o que, metano, tudo mais. Esquenta abruptamente esquenta o planeta, sai o oxigênio, foge dos oceanos, né? Tipo, morre uma quantidade gigantesca de vida. E aí... Mas esse oxigênio que vai, ele não volta com chuva depois? Com chuva não, ele volta quando esfria o planeta depois. Caramba. E aí o que acontece? Porque o problema é, ele pode até voltar, mas não segura. Tá. Volta e não segura, porque a temperatura não permite. Tá. E aí o que acontece? Quando isso acontece, quando cai o índice de oxigênio, morre muito, provavelmente é aí que se forma o petróleo. Eu digo provavelmente aí porque essa parte eu efetivamente não estudei. Entendi. Mas como você tem uma mortandade muito grande de vida no oceano, e como a maior parte da vida no oceano é fitoplâncton ou zooplâncton, aí é que deve formar umas camadonas de micro-organismo morto que vai virar petróleo depois. Aí, por causa de todas essas divisões... Aí, mas a gente estava falando das extinções. Isso, aí as extinções elas implicam nessa mudança climática muito brusca. E muito brusca também é do ponto de vista geológico. Então, às vezes, o evento de extinção dura, 10 mil anos. Que do ponto de vista geológico não é nada. Mas do ponto de vista de vida, né? Imagina, 10 mil anos do planeta mais quente. Bem menos tempo. É porque, por exemplo, quando você tem uma extinção do tipo impacto de meteoro, o impacto do meteoro é imediato, né? Aquela mudança brusca. E quanto que vai durar essa mudança é que são elas. Só que não é só isso, porque o impacto do meteoro gera uma alteração climática, que gera uma outra, e vai uma coisa em cadeia, 10 mil anos até sossegar, entendeu? Tem vários eventos de extinção que a gente chama aqui, são seguidos por vários pontos. Então, por exemplo, quando é vulcanismo, você tem um evento de vulcanismo que dura alguns séculos, porque
tá lá as placas se encontrando. Então, tá aquele negócio que não para. E esse evento de vulcanismo vai soltando gases que aquecem o planeta na atmosfera. Ou que vão cobrindo o Sol e toda aquela coisa assim que vai gerando, às vezes, um resfriamento por causa da falta de Sol, depois um aquecimento por causa dos gases que são dissolvidos na atmosfera. Enfim, todo esse ciclo. E não tem porque o vulcanismo parar depois de 500 anos e ficar parado. E ficar por... Às vezes ele para por mais 500, depois ele volta. Entendi. Aí depois ele para e volta. Porque enquanto as placas tectônicas estão lá se ajeitando, elas estão lá, vai mais pra lá, sai pra cá, entendeu? E aí acaba fazendo essa diferença toda Então, por exemplo, o pessoal calcula que o maior evento de extinção em massa que a gente tem notícia é na divisão do Paleozoico para o Mesozoico. Qual foi o número dessa extinção? 96%. Da vida. 96% da vida? Da diversidade. Existia 100% de vida, dessas 100% sobraram 4%. O planeta ficou deserto depois. Deserto não no sentido... Não, ficou deserto, inclusive deserto do ponto de vista vegetal mesmo. Morreu quase tudo. Era para ter acabado ali. Não acabou. Por algum motivo, sobrou um pouquinho. Centelha voltou Eles sobreviveram porque em alguns lugares... Ou é porque eram espécies mais resilientes, ou porque em alguns lugares não mudou tanto assim a ponto de matar. Entendi. Tipo, passou por um período. Mas o pessoal observou, inclusive que sobreviveu alguma parte, porque o evento de extinção não foi uma paulada só. Foram várias pauladas grandes, mas foram várias pauladas intercaladas por períodos um pouco mais suaves. Tá. Então, tipo, sei lá, há uma discussão sobre qual foi o princípio e por que foi o princípio, né, dessa extinção mais grave. Essa foi a primeira ou a segunda? Foi a terceira. A terceira. Das 5 foi a terceira. Tá. É que as duas primeiras, elas não foram tão intensas e elas foram num período em que você só tinha praticamente vida na água. Tá. Tinha pouca vida na terra. Então, a gente acaba não falando tanto delas. Mas as duas primeiras das grandes 5, e aí é por proporção da quantidade de vida, de diversidade. Então, tipo, morreram tantos gêneros, morreram tantas famílias, tantas espécies, tal, não sei o quê. Então é por isso que, quanto mais para trás, mais fácil de você falar que a extinção foi em massa, porque estava concentrada na água, tava não sei o quê. Agora, o que acontece? Essa terceira grande extinção em massa, essa foi a mais forte de todas. E ela... Especula-se que pode ter sido por causa da quebra dos continentes, né? Os continentes começaram a quebrar lá para o final do Triássico, né? Eles formavam a Pangeia e aí começou a separar mais para o final do Triássico. Então, primeiro separou entre a metade do norte e a metade do sul, né? Então, a metade do norte era América do Norte, Europa e Ásia. Tá. A metade do sul era todo o resto, né? E a Índia, porque a Índia era do sul. Depois é que ela foi pro norte. Ela subiu? Traidora, mudou de lá. Mas o que acontece? Todo o resto estava no sul. Então, essa quebra, com certeza, gerou, assim, uma alteração vulcânica, uma coisa assim gigantesca. Teve esses efeitos aí de separação dos continentes. Das placas tectônicas. Naquele momento ali. Então, é possível que isso daí tenha... Possível não. Isso é, com certeza, algo que impactou e que foi um dos motivos para fazer essa mudança climática. Porque mais vulcanismo, mais matéria particulada no ar, mais gases de efeito estufa e tudo mais, né? E aí são eventos. Se a gente tivesse lá, por exemplo, agora, a gente ia ver eventos de vulcanismo muito grandes e aí eventos mais calmos. Mas o pessoal calcula que todo o evento de extinção, desse daí que matou 96% da vida, que todo esse evento de extinção durou, tipo, sei lá, 300 mil anos, 400 mil anos. Tipo, durou muitos mil anos, entendeu? Quase meio milhão. Durou muito tempo esse período de troca. Tem algumas crateras que podem ter essa idade, então é possível que tenha tido também impactos de meteoritos, não tão grandes quanto aquele lá do México que matou quase todos os dinossauros, mas impactos menores, mas ainda assim muito graves. Entendi. Né? Então você tem algumas crateras aí que podem ser candidatas e aí tudo isso daí vai somando, né? Vai somando. Aí no Triássico, quando começa o Triássico, aí você tem um período de transição, que é justamente quando você tem a origem dos dinossauros, a origem dos pterossauros, né? Que são os que voam, a origem dos pseudossuca, que vão gerar os crocodilos e tal, né? Você tem toda essa origem desses bichos mais famosos, né? Surgem os mamíferos, né? Os mamíferos surgem nessa época, né? Várias linhagens tal que já existiam vão acabar dando origem aos mamíferos. Que mais que aparece? Bom, enfim, aparecem esses bichos aí para falar dos que a gente tem mais familiaridade. E aí no final do Triássico, você tem uma outra extinção.
Uma outra grande extinção. Que aí... Puta, acabei de falar uma besteira aqui. A grande extinção do Triássico, do Permiano para o Triássico é provavelmente com a junção dos continentes. Ah, E aí, do eles Triássico... batendo. Isso, do Triássico para o Jurássico, aí começa a que eles separação. afastam. Tá. É isso aí, É que a gente tava falando do Triássico para o Jurássico, É eu verdade, confundi, agora- a gente voltou depois. Mas aquela de 96%. a de 96 provavelmente foi Eles quando se juntou. chocando, é.